Agora eu vou passar a leitura de um resumo do extenso currículo do Coronel Deac. O currículo depois será colocado também na íntegra no site da Emplasa. Alfredo Deac Júnior, coronel da Polícia do Estado de São Paulo, diretor de telemática. Graduado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, pós-graduado pela Universidade Mackenzie em Administração de Sistemas de Informação. Pós-graduado pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo em Análise de Sistemas. Tem curso de aperfeiçoamento de oficiais, mestrado profissional e doutorado profissional também no curso superior de polícia. Dentre os projetos de destaque que contaram com sua participação direta, podemos mencionar o Sistema de Autenticação Digital do DETRAN, licenciamento eletrônico no sistema bancário e pela internet, o sistema Infocrim, que é a análise criminal com base nos boletins de ocorrência da Polícia Civil, que permite a identificação de horários, locais e modus operandi em ambiente geoprocessado. Também a rede de comunicação de dados Intragov, uma das maiores redes de comunicação de dados instaladas no mundo que integra todos os órgãos públicos do Estado de São Paulo. E o sistema RAIA, que é de grande relevância, que é um sistema de integração entre a Prefeitura de São Paulo e o Serviço 190 e 193 da Polícia Militar do Estado de São Paulo para informação de problemas de infraestrutura social. Recebeu inúmeros prêmios, dentre os quais nós destacamos o CIO do ano pela revista Info, da Editora Abril 2007, que é chefe Information Officer, chefe de tecnologia. O Coronel Deac recebeu 2007, está indicado para receber este mesmo prêmio em 2010, várias medalhas de honra, foi palestrante em diversos seminários. Coronel vai discorrer sobre o tema. A tecnologia da informação como instrumento para a segurança em áreas metropolitanas. O caso da Polícia Militar de São Paulo. Coronel, a palavra é sua pelos próximos 50 minutos. Obrigado. Obrigado pela participação, presença dos senhores. Obrigado à equipe da Emplasa, do InovaDay, pela oportunidade da nossa instituição, a Polícia Militar de São Paulo, mais uma vez, mostrar um pouquinho daquilo que ela desenvolve. Como nós temos já muito mais hoje destacado pela imprensa, segurança pública não se faz só de fardo da polícia, ou polícia militar, ou polícia civil. Segurança pública se faz um pouquinho do trabalho de todo mundo que está aqui nessa sala. Quanto mais os nossos órgãos, as nossas entidades estiverem unidas, estiverem integradas, puderem conversar, trocar essas experiências aqui, melhor nós vamos cuidar do cidadão, que é o nosso objetivo principal. Basicamente, o nosso caso é falar um pouquinho sobre a tecnologia como instrumento de gestão, aquilo que mudou na tecnologia da polícia e aquilo que a tecnologia permitiu que a polícia modificasse também ou se renovasse. O Tenente-Coronel Ulisses depois vai fazer uma apresentação um pouco mais detalhada sobre o caso específico de integração de São Paulo com as áreas municipais metropolitanas. A Secretaria de Segurança Pública, hoje ela é composta de 3 órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica. Pela Constituição Federal, esses 3 órgãos eles são estabelecidos ou são organizados lá pelo artigo 144, que estabelece as missões específicas da Polícia Militar, que cuida da prevenção e a repressão imediata aos crimes cometidos. À Polícia Civil, cabe o que nós chamamos de polícia judiciária, ou seja, após o crime ter ocorrido, cabe a ela fazer todo o processo investigativo, toda a organização jurídica do envolvimento desse crime, até que seja conduzido ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça para julgamento dos envolvidos num determinado crime. E a Polícia Técnico-Científica é a polícia especializada na parte de coleta de provas periciais e técnicas. Então, é a ela que cabe todo o levantamento de prospecção de provas materiais que dão à Polícia Civil o poder de conduzir um processo criminal ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público. Essa é a nossa organização, que é composta e coordenada pela Constituição Federal. Falar um pouquinho sobre a nossa instituição, diretamente, a Polícia Militar.
Hoje ela atende aos 42 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Ela, basicamente, o estado de São Paulo cuida aí de 40% da frota nacional e tem perto de 34% do PIB brasileiro. Então, o estado de São Paulo é um estado realmente muito grande, é um estado muito complexo. Ele recebe quase 50% de todos os problemas do Brasil em matéria de infraestrutura e tamanho, mas tem uma área territorial de 248 mil quilômetros quadrados. Então, nós temos uma área territorial muito pequena pelo tamanho e pela complexidade das nossas ações. Quanto mais nós nos coordenarmos, melhor nós vamos atender as pessoas com relação a isso. A Polícia Militar, especificamente, ela tem hoje 100 mil homens e mulheres que trabalham nos 645 municípios do estado de São Paulo. Dentro das atividades principais, nós temos hoje o atendimento de perto de 35 milhões de eventos ao ano. Esses eventos são ações que a Polícia Militar efetivamente vai a campo fazer o atendimento ao cidadão. Então, por 35 milhões de vezes ao ano, nós atendemos pessoalmente o cidadão. Além desses atendimentos dos 35 milhões, nós recebemos perto de 48 milhões de ligações telefônicas no serviço 9093, que é o policiamento e o corpo de bombeiro. Então, a presença da Polícia Militar nos 645 municípios, nos 248 mil quilômetros quadrados que nós temos de território, ela basicamente é muito capilarizada. Nós estamos em todos os lugares. Para contar e para fazer esse atendimento à população, essa é a nossa estrutura logística, né? Hoje mantemos uma frota de 15 mil veículos, 4 rodas ou 2 rodas, mantemos 6 aviões, 23 helicópteros. Esses helicópteros são de multiuso, eles servem tanto para a plataforma observatória de apoio ao policiamento, como também serve para resgate, salvamento, acompanhamento de fogo e mata, esse tipo de ações. Nós mantemos 246 embarcações, delas 2 navios de grande porte para fazer a cobertura da nossa área de mar. São 450 cavalos, 400 cães, é uma estrutura muito grande de logística que temos que administrar. Os pilares básicos nossos, como é que nós atuamos hoje? Basicamente, a Polícia Militar ela atua com 3 diferentes filosofias: polícia comunitária, direitos humanos e toda a parte de gestão pela qualidade total. Dentro da gestão pela qualidade, hoje mantemos nas nossas maiores diretorias toda a organização por ISO 9000, todas as nossas unidades operacionais, as nossas unidades administrativas, elas são geridas por princípios de qualidade e são certificadas pela Fundação Nacional da Qualidade, num convênio que mantemos com essa instituição para que alguém de fora nos oriente ou acompanhe como nós estamos evoluindo na área de gestão pela qualidade. Na área de direitos humanos, desde aí a nossa Constituição de 88, a Polícia Militar tem se estabelecido como sendo uma grande organizadora e gerenciadora de direitos humanos. Somos reconhecidos pelas organizações como OEA, ONU, sobre os nossos modelos de controle de direitos humanos. Os direitos humanos hoje são parte integrante de todas as nossas academias de formação e hoje representam a maior parte de toda a formação do policial militar e está em como proteger o cidadão. Desde a nossa formação de tiro até a nossa formação pela qualidade, todas elas passam pelos princípios de direitos humanos. A formação de tiro, por exemplo, temos o método Giraldi, no qual nós formamos o policial com um conceito chamado tiro preventivo de proteção à vida. Esse tiro, basicamente, ele envolve o treinamento do policial para que primeiro ele se proteja. Depois que ele está protegido e preparado para enfrentar a situação de risco a que ele está sujeito, ele vai fazer a negociação e, em último caso, usar as armas não letais e depois a arma letal. Esse treinamento todo, basicamente, é o que apresenta nas nossas reduções de resistência seguida de morte. Basicamente, reduzimos aí quase 300% das resistências seguidas de morte e também colaboramos aí muito com a diminuição da letalidade e agressão policial. Lembrando que o policial protegido, ele não tem o porquê ser agressivo. Uma vez o policial bem protegido, ele também protege o cidadão que precisa da ajuda e também evita o confronto direto com o criminoso. No último ponto, a polícia comunitária. É uma filosofia, também ela integra todas as nossas ações de policiamento. A polícia comunitária visa estar próximo ao cidadão.
O Ulisses ele depois vai falar um pouquinho sobre a prevenção primária, a prevenção secundária, temas importantes que mostram como nós estamos integrados à sociedade para fazer um melhor atendimento ao cidadão. Hoje nós temos duas métricas importantes na instituição, matriz organizacional e a matriz operacional. A matriz organizacional é o principal modelo de gestão da Polícia Militar. Ela foi implantada desde 2005 e todo ano ela sofre os seus aperfeiçoamentos. O que é a matriz organizacional? Ela estabelece por métricas e modelos matemáticos quantos policiais têm que existir numa determinada região. Então, uma região metropolitana como a nossa, o que nós consideramos? A área do território. Dessa área de território, qual que é uma área urbanizada, uma área rural ou uma área de preservação de mata permanente? Nós temos isso geoprocessado, esses espaços territoriais. Dentro dessa área territorial, qual que é a população que nós temos, já utilizando as bases de dados de população projetada da Fundação SEAD? Utilizamos as estatísticas de transporte público para identificar a população flutuante, a população residente e a população que é sazonal, que nós consideramos sazonal, que são os grandes públicos de grandes eventos. E com base nessas métricas, mais as métricas de crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, nós estabelecemos, então, uma fórmula matemática. Quantos policiais tem que ter naquele quarteirão? Quantos policiais tem que ter naquele bairro? Quantos policiais tem que ter naquela região metropolitana ou naquela cidade? Essa fórmula matemática é o que, basicamente, dá à Polícia Militar, hoje, o poder de discutir com os vereadores, discutir com os prefeitos dos 645 municípios, que realmente a nossa distribuição ela é técnica e não simplesmente política, à mercê ou não das decisões políticas de cada cidade. Isso é muito importante, ter modelos de gestão claro, que possamos mostrar para as nossas instituições políticas essa organização. Dentro dessa métrica toda, nós consideramos, então, dentro das áreas de eventos, áreas como a Avenida Paulista, por exemplo, ela tem uma população que, naquele momento de um grande evento, ela é muito aumentada. Nesse momento, eu tenho que estar preparado com o policiamento da área para atender essa demanda maior da Avenida Paulista, que é diferente, por exemplo, de uma demanda da periferia, onde o crime contra a vida ele tem um maior impacto do crime contra o patrimônio das áreas centrais. Cada análise dessa ela é levada em consideração nessa fórmula matemática. Com isso, nós fazemos uma distribuição equânime de todo o nosso efetivo. A matriz organizacional também, ela estabelece como nosso patrimônio, a nossa estrutura logística tem que ser distribuída. Para cada grupo de policial, que tipo de viatura ele deve utilizar? Quanto armamento precisa naquela área? Que tipo de embarcação ou que tipo de outros mecanismos de equipamento de proteção individual, como colete à prova de bala, escudo balísticos precisa haver naquela área. Então, com base no efetivo e no grau de criticidade daquela área, nós também distribuímos patrimônio. Com isso, nós temos certeza que em qualquer local do Estado de São Paulo, em qualquer emergência que possa acontecer, o nosso policial vai estar com a quantidade de efetivo adequada e os equipamentos necessários para que ele possa atuar. Essa é o que nós chamamos, então, de matriz organizacional. Depois nós temos um segundo modelo, que é a matriz operacional. Uma vez estabelecido o efetivo em determinada região metropolitana, nós estabelecemos como que esse efetivo deve trabalhar. Por exemplo, para cada 8 escolas públicas, nós mantemos uma viatura de ronda escolar. Esse é o modelo. Conta-se quantas escolas nós temos naquela área, a viatura de ronda escolar, então, já tem um determinado foco de atender 8 escolas por turno de serviço. Nós temos 2 atendimentos em média por viatura no 90. Então, para cada atendimento 90 que nós fazemos ao cidadão, nós mantemos uma viatura para cada 2 atendimentos, fazendo com que, em cada área territorial, o policial atenda 2 ocorrências por turno de serviço e o resto do tempo todo dele ele faça o policiamento preventivo, que é a nossa principal atribuição no aspecto do dever nosso constitucional. Dentro dessa matriz operacional, nós também utilizamos um método chamado Plano de Policiamento Inteligente, que é o nosso mecanismo de planejamento de polícia. Como essa viatura deve atender o cidadão naquele momento, naquele horário do dia, naquela rua. Então, aqui nós já descemos no nível de planejamento chamado planejamento tático.
até a matriz organizacional, nós estamos no nível de planejamento estratégico, onde a Polícia Militar determina e define como vai ser a sua distribuição organizacional. Aqui nós já entramos no nível de planejamento tático, onde o comandante de uma pequena área territorial, por exemplo, a Avenida Paulista tem uma área territorial, existe um comandante em nível de capitão que cuida daquela área com perto de 200 policiais militares. Nós temos lá a região da Barra Funda. Região da Barra Funda, nós temos um outro capitão que cuida daquela área com perto de 200 policiais militares sob seu comando. Cada pequena área territorial dessa, chamada companhia, nós criamos um modelo chamado Plano de Policiamento Inteligente, onde o comandante imediato dele, que é o major da polícia, ele se reúne semanalmente com seus capitães, cada um comandando uma área territorial, e estabelece as métricas e atendimento. Como que essa viatura vai operar? Quais as ruas que ela vai patrulhar? Que horário do dia ela deve estacionar em qual esquina? Nessa esquina que ela estaciona, ela vai fazer o quê? Controle do trânsito? Ela vai fazer o controle de abordagens em motocicleta? Vai fazer abordagens pessoais? Ela vai simplesmente ficar em operação visibilidade, se mostrar ao público e levar a sensação de segurança? Esse tipo de planejamento se faz semanalmente entre o comandante e os seus capitães em cada uma dessas pequenas áreas. O resultado desse plano de policiamento inteligente nós chamamos de cartão de prioridade de patrulhamento, que nada mais é do que o estudo de roteirização das nossas viaturas. Então, aquelas 15 mil viaturas que nós falamos, aqueles 400 barcos, os 22 helicópteros, os 23 helicópteros que nós temos, eles não estão na rua por qualquer motivo. Alguém definiu uma roteirização para que ele ande. Aquela viatura tem que andar naquela rua, no minuto seguinte tem que estar na próxima rua, ela tem que estacionar naquela esquina, porque naquele momento a análise criminal estabeleceu que é o momento que ela deve estar naquele ponto. Hoje, quando nós saímos de casa e vamos até o trabalho, se a gente prestar um pouquinho mais de atenção em qualquer lugar do estado de São Paulo, é quase impossível que a gente vá de casa ao trabalho e não cruze com pelo menos 2 viaturas no trânsito. Por que isso? Distribuição logística, distribuição organizacional do nosso patrimônio. Esse cartão de prioridade de patrulhamento, então, é o que estabelece a métrica e os objetivos de cada viatura no policiamento. Dentro dos programas de policiamento, nós trabalhamos com o conceito de matrizes sobrepostas. Cada policiamento, cada tipo de policiamento descrito aí, ele tem um objetivo específico e tem uma técnica de formação específica. O que significa isso? A partir do momento que o comandante lá, o capitão, estabeleceu o plano de policiamento inteligente e estabeleceu o cartão de prioridade de patrulhamento, que é a sua roteirização na sua viatura, ele também vai trabalhar com esse tipo de serviço. Rádio patrulha, atendimento do 90. Ronda escolar, atendimento às escolas. A ronda escolar basicamente tem o foco de cuidar da entrada dos alunos na escola, a saída do aluno na escola. Cuidar de todo o trânsito entre a escola e os principais mecanismos de transportes públicos. E depois também entrar na escola e fazer os trabalhos sociais que nós temos junto às escolas públicas, principalmente. Força tática são as Blazers que nós usamos, as viaturas de 4 roda Blazer ou as Hilux, onde nós temos já um corpo de policial que tem o objetivo de policiamento preventivo e repressivo a roubos e homicídios. São um grupo policial exclusivo para atendimento desse tipo de emergência. Eles não atendem ao 190. Quando o cidadão liga, ele é atendido pela viatura de 4 rodas ou de 2 rodas, com 2 policiais dentro. A força tática ela já é usada para os roubos, para os casos de homicídio, essas viaturas que são designadas. Elas já têm todo um tipo de armamento de maior potência, elas têm um emprego, um treinamento diferenciado, um treinamento voltado para a negociação de crise, diferente do treinamento do radiopatrulhamento, que é o atendimento direto ao cidadão. O outro método de policiamento é o policiamento integrado, que a maioria dos municípios do interior, esse tipo de policiamento ele é mantido. E nas regiões metropolitanas, nas áreas de menor impacto criminal. O ronda integrado é aquele tipo de viatura que trabalha com um único policial dentro dela. Esse policial ele tem que trabalhar, obviamente, por estar sozinho. Eles trabalham com 2 viaturas em paralelo na mesma área territorial, uma viatura protegendo a outra, porém um policial em cada viatura. Esse é o tipo de policiamento que aumenta a capilaridade da polícia no terreno, mas traz mais risco para o policial por estar sozinho. Então, é o tipo de policiamento que nós colocamos e alocamos em áreas de menor impacto de crimes contra a vida
e aonde nós precisamos aumentar a nossa capilaridade no terreno e estar mais visto pela população. O tipo de policiamento ROCAM é o policiamento com duas rodas, são as motocicletas, que andam exclusivamente em corredores. Então, os corredores, como as marginais, corredores como a 23 de Maio, corredores grandes, em municípios de até 200 mil habitantes, municípios com menos de 200 mil habitantes, não temos esse tipo de policiamento em corredores, são motos exclusivas para atender aquele corredor e os crimes que podem acontecer no leito carroçável. Eles não atendem o 90 também e só fazem policiamento preventivo. Polícia comunitária. São aquelas vans, são bases comunitárias, nós temos dois tipos, as bases comunitárias fixas e as bases comunitárias móveis, que são vans. Normalmente nós já temos um sargento que comanda essa van, entre 8 e 12 policiais militares que trabalham no entorno dessa van. Esses policiais utilizam policiamento com bicicleta ou policiamento a pé e mantêm uma viatura de 4 rodas como apoio operacional em caso de necessidade de algum tipo de apoio de emergência. O policiamento comunitário ele é ocupado basicamente em áreas de grande conjunto de pessoas, de grande convergência popular. Então, na 23, lá na 25 de março, lá na região da Zé Paulino, em regiões onde eu tenho um jogo de futebol, por exemplo, Pacaembu, Morumbi, nesses momentos nós mantemos uma base comunitária onde o policial vai estar ou de bicicleta ou a pé, junto com a população naquele evento. E o último é o policiamento e trânsito, que cuida da parte da segurança dos pontos críticos, aí, dos pontos importantes de semáforo, cuida da parte de condução do tráfego, não faz a mesma função do CT. A nossa função é segurança pública, a função do CT é cuidar do trânsito, do tráfego de veículos. Inteligência policial. Basicamente, a inteligência policial é o que revoluciona a polícia nessa última década. Inteligência policial são todas as técnicas que nós utilizamos, envolvendo tecnologia de ponta, softwares especializados, equipamentos especializados, para levar ao policial conhecimento sobre a área onde ele atua. A inteligência policial, basicamente, ela leva em consideração bancos de dados, geoprocessamento no maior volume possível que a gente possa utilizar. Nós queremos ver no mapa todo tipo de acontecimento social que ocorre, qual a população que é atendida naquele local, quais as viaturas que estão circulando naquela rua, os criminosos que atuam naquela área, como esses criminosos praticam seus crimes, qual que é o modo operandi desse crime, como que a vítima é abordada, estudo da vitimização, saber como essas pessoas são abordadas pelo criminoso em cada área. Inteligência policial é isso, conhecer como o criminoso atua, conhecer como a vítima é abordada, de conhecer como a nossa viatura e o nosso atendimento está sendo feito no terreno. Com isso, então, nosso planejamento tático dentro das reuniões do PPI utilizam esses bancos de dados de inteligência policial para montar os seus planejamentos táticos naquele minuto, conhecendo a cada hora, a cada segundo, o que nós temos que fazer em matéria de atendimento. Como exemplo, aí, hoje nós temos cerca de 150 mil atendimentos do nosso call center, no nosso telefone 190 de policiamento, 193 de bombeiros. Esse atendimento hoje ele é totalmente integrado. Esse atendimento, nós mantemos 14 centros integrados no estado de São Paulo. Na região metropolitana de São Paulo, mantemos 4 centros de atendimento 190 e 193. Esses centros também são integrados tanto em telefonia como em tecnologia de computação, softwares de programas de computador. Na cidade de São Paulo, nós atendemos 35 mil chamadas por dia. Dentre isso, nós temos preocupações grandes. Nenhum atendimento é igual ao outro atendimento. O cidadão é diferente. O problema que ele traz é diferente. O problema que ele demonstra para nós é diferente. Cada atendimento tem uma complexidade completamente diferente da outra. Por isso que cada atendimento nosso, cada policial que recebe uma ligação do 9093, ele é preparado para a diversidade. Ele é preparado para entender o problema do cidadão. Até mesmo no trote. O Ulisses deve falar um pouquinho lá, ele recebe hoje 25% dessas chamadas são trotes. A maior parte trotes de crianças, na saída e entrada de escola. Até o trote é uma oportunidade de nós conversarmos com a população. Até o trote é a oportunidade de nós explicarmos para aquela criança como se relacionar com a polícia. Qual que é a importância do serviço público de emergência?
até o trote é um problema de diversidade. Porque aquela criança que fez o trote hoje, que foi ensinado por que serve o atendimento de 190, no dia seguinte ela pode estar fazendo lá uma ressuscitação cardiovascular com acompanhamento lá do nosso atendimento 90 e salvando uma pessoa enquanto o resgate chega. Isso acontece 3 ou 4 vezes por dia lá no setor do Tenente Coronel Ulisses, só na cidade de São Paulo. Certo? São partos feitos por telefone enquanto o resgate chega no local. Essas pessoas, elas são atendidas diretamente em tempo real. Essa diversidade, esse problema, para nós, é uma oportunidade de estarmos próximos ao cidadão. Copom Online é a nossa principal ferramenta de inteligência policial. Nós vamos ver alguns modelos, aquilo que o Copom Online nos proporciona de informação. Tenho certeza que os senhores vão também poder entender aquilo que a gente pode utilizar em conjunto com os seus órgãos. O Copom Online é uma ferramenta geoprocessada, ela localiza as nossas ocorrências e as nossas viaturas em tempo real no mapa, funciona em ambiente internet web, para que todos os nossos comandantes em campo tenham acesso a esses bancos de dados. Mantemos aqui todas as 150 mil ligações telefônicas por dia, são plotadas em tempo real nos sistemas de mapeamento. E todo o desdobramento desse atendimento é mantido nos nossos bancos de dados para entender como o cidadão foi atendido e qual foi a solução dada para aquele problema naquele momento. Todos os mapas eles geram indicadores criminais para nós, indicadores administrativos, indicadores sociais e indicadores operacionais. O que é um indicador social para a gente? Nós fizemos um atendimento de um parto, ou fizemos lá, salvamos uma criança lá que estava engasgada com leite materno. Isso é um atendimento social, não faz parte do nosso trabalho de polícia cuidar desse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, nós fazemos um atendimento. Não é um indicador criminal, mas é um indicador de atividade que nós atendemos naquele momento. Indicador administrativo. Uma lâmpada queimada na rua, ela pode induzir ao estupro. É um ambiente propício para que o estuprador possa, de forma escondida, capturar sua vítima. Ou uma lombada clandestina numa determinada rua, onde nós fazemos a redução da velocidade do veículo e o criminoso pode abordar, então, a vítima e produzir um determinado crime. Isso, para nós, no aspecto da convergência com os municípios, com as regiões metropolitanas, é a nossa principal atribuição, é o que nós chamamos de prevenção primária, onde não é uma atribuição da polícia cuidar da iluminação, não é atribuição da polícia cuidar da lombada clandestina, é uma atribuição exclusiva do município. Porém, se aquilo está induzindo ao crime, ou aquilo está atraindo o criminoso, permitindo que o criminoso aborde a sua vítima, nós temos a obrigação de comunicar isso para aquele órgão competente. Para isso, então, nós também utilizamos esse conceito chamado indicador administrativo e desenvolvemos um software chamado RAIA, que é o Relatório de Averiguação de Incidentes Administrativos, onde o nosso policial na rua preenche pelo seu tablet em tempo real ou preenche um formulário específico dizendo à prefeitura qual o problema que ele encontrou naquele momento. Essa informação é geocodificada, mantido no nosso sistema. No caso da Prefeitura de São Paulo, encaminhamos essa informação em tempo real para o subprefeito e, depois de 72 horas, controlamos se aquele indicador ou aquele problema administrativo foi solucionado ou não. Isso é atribuição lá do nosso comandante de companhia que cuida do planejamento tático. Se ele não diz para a prefeitura o problema social que pode advir, ele, obviamente, não vai ter a proteção ou a participação do município nos problemas de segurança pública. E, por final, análise espacial. O que é análise espacial? Essa é a ferramenta mais importante, né? É a análise quantitativa e qualitativa apresentada em mapas. São os nossos mapas temáticos. Eu quero saber se aquela escola nós temos problemas de violência na escola. Será que aquele esquina eu tenho tráfico de entorpecente? Em que horário do dia esse problema ocorre? Qual que é o dia da semana que esse problema ocorre? Isso são mapas temáticos que são entregues e apresentados para esses comandantes em tempo real, para que ele possa planejar para a próxima semana onde a sua viatura deve estar, atendendo aqueles pontos específicos onde aquele problema de desordem social ou aquele problema criminal está acontecendo no momento. Esses são exemplos de mapas. Esse é um mapa, por exemplo, que sobrepõe a rota que uma viatura teve no terreno, essas listas azuis,
Os pontos vermelhos quadrados são pontos de ocorrência de emergência. O que é uma ocorrência de emergência para a gente? Que leva em risco a vida do cidadão. Então, ela é apresentada em vermelho no mapa. Essa ocorrência ela aparece durante o atendimento 90. Retirei o telefone do gancho, o cidadão ligou para o 90 policiamento, ou ligou o 93 para o bombeiro, automaticamente isso é plotado no mapa o local onde está. A primeira triagem feita pelo policial no atendimento estabelece se aquela é qual tipo de emergência, se é contra a vida, contra o patrimônio, ou é um atendimento social de menor importância, e ela me plota em vermelho essa ocorrência contra a vida. Ou em verde, ela me mostra as ocorrências de menor impacto à vida do cidadão. Com isso, nós temos condições de acompanhar aonde uma viatura está andando, quais as ocorrências que estão acontecendo naquele momento. As letras em azul e as letras em vermelho são viaturas que naquele momento estão naquela região pelo controle do GPS das viaturas. Com isso, o comandante ele faz o planejamento uma vez por semana e a cada segundo ele acompanha em tempo real aonde a viatura dele está, se o planejamento dele está sendo cumprido, quais os atendimentos que estão feitos no momento. Se eu começo a ter o que nós chamamos de efeito bexiga, o criminoso ele sai de uma área e começa a praticar crime 500 metros de distância numa outra rua, quando ele vê a presença da polícia, o cidadão ligou no 90, apresenta-se isso em tempo real, o nosso comandante pode simplesmente designar aquela viatura que estava planejada numa determinada rua para proteger e prevenir, ela é deslocada para aquela outra rua que agora o criminoso está atuando. Esse é o modelo de gestão. Nós planejamos, depois acompanhamos o planejamento e podemos modificar esse planejamento em tempo real usando esse tipo de tecnologia. É claro que, quanto mais informações tivermos desse mapa, melhor será a nossa atuação. E é por isso a importância de todos os nossos órgãos aqui estarem integrados, todos os nossos órgãos estarem fornecendo informações para os sistemas de emergência e todos estarem recebendo esses atendimentos do cidadão. Com isso, uma adutora que estoura numa rua e que me bloqueia uma determinada rua, é importante eu apresentar isso no mapa e saber? Claro que é, minha viatura está lá, eu tenho que saber se aquela rota é a melhor rota. O meu comandante tem que saber que aquilo está acontecendo no território dele. Certo? Um determinado incêndio, é importante apresentar aqui, uma determinada obra pública, é importante saber. A feira livre, é importante eu ter a feira livre aqui? Como é que eu vou saber que tem uma feira livre lá para eu colocar meu policiamento? A feirinha de artesanato do fim de semana, é importante eu ter aqui? Nós temos bancos de dados no Estado, na mão. Cada um de nós aqui tem um pedacinho do banco de dados. Lá na ambiental, temos lá as áreas de queimada de cana, as áreas lá de transporte de cama, desmatamento. É importante para nós isso aqui? Prevenção primária é isso. A participação de todos fornecendo informações e subsídio para que o nosso planejamento aconteça e todo o nosso empenho de patrulha seja controlado em tempo real no policiamento. Esse é um outro exemplo. Aqui nós já mapeamos o Fotocrim, é o segundo sistema mais importante de inteligência policial que nós temos. Nós controlamos perto de 500 mil criminosos que atuam no estado de São Paulo. Todos os criminosos, condenados ou não pela justiça, são fotografados, as suas tatuagens são fotografadas, são descritas no banco de dados de informação biométrica, essas informações são cruzadas territorialmente numa determinada área. Então, aquelas balõezinhos vermelhinhos, aquelas bandeirinhas vermelhinhas, são criminosos que atuam numa determinada área. Como é que eu sei que um criminoso atua numa área? Ele já passou pelo sistema prisional, a minha viatura, não importa quando, fazendo patrulhamento, fez uma abordagem e uma revista pessoal. Essa pessoa, esse cidadão aí que está fora do sistema prisional, ele potencialmente pode vir a recorrer no crime? Sim, nós mantemos a latitude e longitude do local onde essa pessoa for abordada. Cada um de nós aqui, se formos abordados na rua, o nosso RG fica marcado lá que foi abordado nessa latitude e longitude. Se nós cometemos um crime e formos para o sistema prisional e tivermos nossa imagem fotografada, no próxima vez que formos abordados, já temos a imagem e sabemos que aquela pessoa um dia foi abordada pela Polícia Militar naquele local. Isso é como nós identificamos quem pode atuar ou não num determinado território. E as bandeirinhas verdes é onde é declarada a residência
do criminoso. Então, o criminoso, quando vai para o sistema prisional, ele declara a sua residência ou declara a residência dos seus familiares e nós mantemos também o controle desse criminoso nesses bancos de dados. Essa já é uma tela de planejamento, aquele planejamento semanal, chamado cartão de prioridade de patrulhamento. Os comandantes, eles entram nessa tela, vão clicando em cada rua onde a viatura deve estabelecer a sua rota. Conforme ele clica, estabelece-se uma rota para aquela viatura e isso fica vinculado a uma escala de serviço. Quando o início do serviço acontece, o comandante daquela unidade diz: essa viatura vai operar nessa rota previamente estabelecida aqui nesse mapa. Nesse mapa, eu também tenho os pontos de entorpecente, eu tenho as escolas, eu tenho os pontos onde houver homicídio, onde houveram roubos. E, então, com isso, ele vai selecionando esses locais naquela janelinha com endereços, vai selecionando esses locais e vai dizendo: policial, essa semana estamos tendo roubo em farmácias. Você vai ficar estacionado nessas localizações onde tem farmácia nessa semana, certo? E com isso estabelece qual que é a rota, o que esse policial vai fazer e onde essa viatura vai estar estacionada. Né? Com a roteirização do GPS, depois nós podemos conferir se o policial cumpriu ou não cumpriu aquela métrica. Aqui já são mapas termais. Nós vemos que no centro dessa região tem uma área mais vermelha. Essa área mais vermelha, ela está associada a uma elevação do indicador criminal. Dentro dessa área vermelha, por que ela está vermelha? Porque nós tivemos 80% de todo tipo de indicador da área. Essa pequena área vermelha representou 80% dos problemas criminais daquela área. Nós vemos uma determinada rua que está em vermelho. Essa rua que está em vermelho, dentro dessa área que representou 80% do indicador criminal, essa rua representa 80% do indicador criminal daquela área. Isso significa que apenas uma rua foi responsável por elevar o indicador criminal de toda aquela área. Qual que é a decisão que o comandante toma com relação a isso? Vamos fazer a análise, identificar qual que é o momento do dia, o horário e o dia da semana que isso aconteceu. Qual que é o tipo de policiamento que eu vou colocar aqui? Dentro daquele portfólio que eu mostrei. Rocano cuida de corredores? Isso é um corredor? Eu vou colocar uma moto para cuidar desse corredor. Poderia ser uma área que não tivesse uma rua específica? Poderia ser a área inteira com problema? Quem cuida da área inteira? É a rádio patrulha para crimes normais. Homicídios e roubos, força tática. Então, se aquela área estivesse com maior volume de roubos ou homicídios, colocaria uma força tática. Aquelas bolinhas verdes, elas demonstram que nós temos pontos sensíveis. O que é um ponto sensível? É um ponto que eu não quero que aconteça crime. Isso é um ponto sensível. O que é um ponto sensível que está nessa tela aí? Escolas públicas. Não queremos que haja crimes no entorno de 500 metros da escola pública. Se uma escola pública tivesse com indicador de crime maior do que a média aritmética de toda essa área, ela apareceria em vermelho. E está em verde quer dizer que ela tem indicador criminal, mas menor que a média aritmética da área. E quando aquela escola está em branco, quer dizer que ela tem 0 de indicador criminal. Esse é o tipo de análise que nós não estamos fazendo aqui do mês passado ou do ano passado. É aquilo que está acontecendo agora, em tempo real. Cidadão ligando para o 90, essa informação sendo plotada em tempo real e o nosso comandante acompanhando esse retrato em tempo real, comparando com a média aritmética do passado. Com isso, nós temos condições, então, de pegar uma determinada viatura que está numa área menos crítica e migrar essa viatura, transferir essa viatura naquele instante para uma área de maior problema, maior criticidade no momento. Infocrim é o principal banco de dados hoje. Ele é basicamente gerado pelas boletins de ocorrência da Polícia Civil. O Infocrim também é um sistema georreferenciado e o mais importante dele é a oportunidade que na delegacia de polícia o cidadão vai descrever com mais detalhe como ele foi abordado pelo criminoso. O que acontecia naquela rua no momento da abordagem pelo criminoso? Como é que o criminoso se comportou? Essa informação, que muitas vezes a gente reclama de ficar 4 horas lá no DP,
certo? Que, obviamente, temos que resolver esse problema, né? Muitas vezes essa informação, para nós, é a base do combate criminal. Essas 4 horas que nós pistamos lá na delegacia de polícia significa que nós vamos ter embasamento para entender como a dinâmica do crime acontece. Com isso, a Polícia Civil pode melhorar os seus métodos investigativos e a Polícia Militar pode melhorar os seus métodos de prevenção. E, com isso, atender melhor a população. Essa é a principal base que chamamos de análise qualitativa de dados. Conhecer como o cidadão é submetido ou é vitimado com relação a um crime. Fotocrim é a nossa base de dados de fotografias criminais. Temos perto de 2 milhões de fotos de criminosos, armamentos utilizados por eles, tatuagens que eles utilizam. São 500 mil pessoas cadastradas nessa base. Todo mundo que entra no sistema prisional é fotografado e é transmitido. Essa é uma base de dados feita em parceria com a Secretaria de Assuntos Penitenciários. Foi criada aí pelo Tenente Coronel Ulisses em 1997. 1997 essa base foi criada. Hoje mantemos policiais militares em parceria com assuntos penitenciários em todos os presídios, em todas as casas de detenção, para manter essa base de dados atualizada. Aqui se alimenta qual que é a gangue que esse criminoso participa, quais são os crimes que ele pratica, que tipo de modus operandi ele utiliza para praticar. Onde nós coletamos isso? No boletim de ocorrência, que a gente fica 4 horas lá no DP, sendo inquirido lá pelo delegado, pelo escrivão, para se registrar essa informação. É por aí que nós identificamos informações suficientes como essa para mostrar o grau de periculosidade desse criminoso, né? Uma telinha verde e branca lá, como nós tínhamos no passado, não é mais suficiente, né? Saber se o cara passou pelo sistema prisional ou não é mais. Preciso saber qual que é o grau de letalidade desse criminoso, ou que tipo de crime ele pratica. São informações da quadrilha, por exemplo. Dentro dessa quadrilha, nós temos lá uma informaçãozinha chamada clipping. Como é que esse clipping é capturado? Nós vamos em todos os jornais de circulação, todas as revistas, capturamos todas as reportagens que tratam sobre um crime, procuramos elementos que um tipo de criminoso pode estar envolvido ou não com aquele clipping, e essa imagem do criminoso é associada com uma reportagem de jornal, com uma reportagem de revista. Com isso, nós aumentamos a nossa capacidade de conhecimento de inteligência policial. Vídeo monitoramento urbano. Mantemos um sistema grande de câmeras de vídeo. O objetivo do nosso vídeo monitoramento urbano é preventivo. Nós não temos aquele conceito de manter milhões de câmeras para fazer aquele Big Brother e depois que o crime acontece, a gente ter lá como pegar aquela imagem e tentar entender que criminoso que estava naquela imagem borrada ou aquela imagem mal feita. O objetivo aqui do policial é, durante os grandes eventos ou durante o dia a dia em áreas críticas como favelas, nós mantemos nossas câmeras de vídeo 24 horas por dia ligadas, e o nosso policial tem a missão básica de fazer o que chamamos de vistoria virtual. Ele vai ver a atitude suspeita das pessoas, ele vai conferir a placa de um veículo, se aquele veículo é furtado ou roubado, ele vai verificar se aquele cidadão pode estar portando uma arma, se ele está trajado de forma diferente do que aquele ambiente onde ele está contextualizado. Se ele estiver diferente, o que ele faz? Aciona o serviço 90, uma viatura encaminhada para o local e ele acompanha a abordagem física daquela pessoa que está em atitude suspeita ou aquele veículo que está em atitude suspeita. Esse é o trabalho que é feito no vídeo monitoramento. É um trabalho preventivo também. Prevenção, ação social. Como é que a Polícia Militar basicamente atua dentro daquele conceito de polícia comunitária? Prevenção nas ações e com a comunidade. Os 2 principais programas que nós temos é o PROERD e o JCC. O PROERD ele deriva do programa DARE americano, onde os policiais basicamente eles vão às escolas, formam os professores e explicam para os pais e principalmente por técnicas de teatro, por técnicas de convívio com as crianças, ensinam a criança a dizer não à droga. Ensinam as crianças a dizer não ao alcoolismo. O PROERD ele já formou 5 milhões de crianças. Só o ano passado foram 450 mil crianças formadas, onde o policial fardado,
com técnicas de teatro, com proximidade à criança. São crianças entre 12 e 13 anos de idade que já estão mais suscetíveis a ouvir uma pessoa fora a seu próprio pai e a sua própria mãe. É uma técnica específica envolvendo psicologia infantil para ensinar a criança a dizer não à droga. Hoje, esse serviço ele é muito forte nas escolas públicas e nas escolas privadas, sob solicitação daquela diretoria. O JCC, Jovens Construindo Cidadania, já é um tipo de trabalho feito nas escolas para crianças já na fase da adolescência, onde se pretende, com esse tipo de técnica, formar líderes dentro da escola. Aquela criança, aquele adolescente, ser preparado a falar os problemas da infraestrutura que atrapalham ou geram problemas de violência dentro da escola. É o combate ao bullying, é o combate à infraestrutura ou à má acomodação das pessoas, dos maus cuidados dentro da escola. O JCC forma pequenos líderes que ajudam a polícia a conhecer melhor o problema de violência dentro das escolas. Também é um programa bastante importante. O ano passado formamos 180 mil adolescentes com essas técnicas e esses conceitos do JCC. A Polícia Militar, ela basicamente pauta muito pelo modelo de gestão. Mantemos aí vários ciclos, já temos 12 ciclos de modelo por gestão pela qualidade total. Esses ciclos são auditados pela Fundação Nacional da Qualidade. Nós temos um conjunto grande de policiais militares auditores em qualidade e em gestão pela qualidade. Mantemos hoje 44 OPMs, dessas 72 são certificadas, 4 delas estão em grau ouro. Grau ouro significa que é o principal índice nosso de organização administrativa e operacional daquela área. E está tudo aí. As unidades que são certificadas por ISO, certificações ITIL, certificações aí de desenvolvimento de sistemas, temos aí dezenas de certificados de governança corporativa que podem ser vistos. Como é que nós formamos o nosso policial? A formação, basicamente, é uma lei complementar criada no Estado de São Paulo, onde nós criamos a Universidade Policial Militar. Desde a formação do soldado, onde ele passa lá 1 ano em período integral, ele é formado como curso superior tecnólogo, até o nosso sargento, que participa das escolas de formação e pós-graduação, o nosso tenente, que passa 4 anos em formação numa academia, também em tempo integral. Esses 4 anos formam o nosso tenente como bacharel em Ciências Públicas de Segurança Pública e também bacharel em Direito. Ele sai com dupla formação. Mantemos a nossa universidade com curso de mestrado profissional. O oficial, para poder ascender a carreira e ser promovido ao posto de major, ele deve fazer o mestrado profissional, e para ele ascender a carreira, chegando ao posto de coronel, ele deve fazer o doutorado profissional. Sem essas 2 formações, ele não pode ser promovido. Isso daí é o resultado do que nós poderíamos mostrar, né? O que efetivamente a tecnologia, não só aqui tecnologia de computador, mas todas as tecnologias que nós empregamos, o que elas trazem de ajuda na redução criminal. Iniciamos lá o ano de 1999 com 36 homicídios por 100 mil habitantes. Esse ano já chegamos a menos de 8 homicídios por 100 mil habitantes na cidade de São Paulo e na média de 9 homicídios por 100 mil habitantes no estado de São Paulo como um todo. A Organização Mundial da Saúde estabelece que 10 homicídios por 100 mil habitantes já inicia uma endemia de crimes. Ou seja, São Paulo hoje está abaixo da linha preconizada pela Organização Mundial da Saúde como uma cidade ou como um estado endêmico em matéria de crimes contra a vida. Aqui nós temos um timeline, um tempo, né? Todas as ações de gestão e tecnologia que investimos durante a última década em tecnologia, principalmente, que levaram ou conduziram ou ajudaram na redução dos indicadores de crime violento contra a vida, né? Então, aqui todos esses modelos de tela que eu apresentei, todos esses modelos de gestão que eu apresentei, estão demonstradas aqui, tempo a tempo, em cada um desses bloquinhos, dizendo quanto que ela efetivamente foi eficaz na redução de homicídios. Hoje, todos os nossos indicadores são apresentados mensalmente na internet da Secretaria de Segurança Pública. Todos os indicadores de crime contra a vida e contra o patrimônio, nós temos a redução histórica.
Acho que esse trimestre tivemos um aumento de roubos e furtos de veículos, mas na média histórica dos últimos 12 anos, nós temos uma redução constante dos nossos indicadores de crimes contra a vida e contra o patrimônio. Isso aí, o que eu podia apresentar um pouquinho de como a PM gere a parte de tecnologia, o que essa tecnologia representa para nós. Esse era o objetivo. Estou à disposição. Muito obrigada, Coronel Deac. Nós pedimos, por favor, que o senhor sente um pouquinho à mesa para que as pessoas possam interagir com o senhor. Quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mão, que eu levarei o microfone. Peço que as pessoas, por favor, fiquem em pé para facilitar os câmeras e se identifiquem. Bom dia, meu nome é Valente, do metrô de São Paulo. A minha pergunta é, com essa nova lei aí que o preso só vai ficar preso quando for julgado. Se ele for pego em flagrante, furto, roubo, seja o que for, ele vai ficar disponível ter uma residência própria. A Polícia Militar de São Paulo desenvolveu algum trabalho, porque vocês têm um boletim próprio, desobediência, seja o que for, para tentar tirar essa pessoa da sociedade, porque ela continua sendo um mal para a sociedade, né? Porque ela praticou um furto, um roubo, mas não ficou presa porque não foi julgada ainda. Não sei se tem algum processo, a inteligência da PM, nesse sentido. A PM é uma instituição, como nós costumamos dizer e nos orgulhar, né, uma instituição legalista. Nós atuamos estritamente dentro da lei. Tanto na lei que cuida das nossas atribuições internas, como nós devemos agir, também como nós devemos abordar o cidadão. Essa legislação, na realidade, ela expandiu o tempo que antes era de 4 anos, de 9,99, 2 anos ou 4 anos? 4 anos, né? 4 anos. De 4 anos, ela partiu para 6 anos. Então, os crimes de pequeno potencial ofensivo são aqueles crimes que são atribuídos ao réu primário, são crimes de menor potencial ofensivo, que não levam em risco a vida direta da pessoa. Esses crimes estão sendo propostos inicialmente de 4 para 6 anos para que haja um encarceramento ou detenção. Abaixo disso, ele pode transitar ou pode transferir essa pena para negociação e pagamento pecuniário ou prestação de serviço social. Para nós não muda muita coisa, o que muda é que dilatou mais o prazo dos crimes, ou seja, aumentou-se os crimes que antes eram condenados até 4 anos de prisão, agora até 6 anos de prisão entram na mesma lei. Para nós isso só aumenta o grau de pessoas que deixam de serem encarceradas. Para a Polícia Militar, a atividade continua exatamente igual, exatamente da forma como nós fazemos hoje. O policiamento nosso, a nossa atribuição primária é prevenir o crime. Nós temos que entender onde essa pessoa atua, como esse crime acontece, colocar nossa viatura naquele momento e tirar o que nós chamamos de oportunidade do criminoso atuar. Não importa se esse criminoso é reincidente ou não, se é a primeira vez que ele está cometendo crime, se é da pequeno potencial ofensivo ou não. Para nós isso não importa. Importa o seguinte, o policial tem que estar num local onde ele evite que o crime aconteça. É a nossa missão. Para isso, nós temos que conversar com a prefeitura e ter uma iluminação boa nos pontos que podem acontecer crimes. Temos que discutir com as prefeituras onde nós temos pontos de buraco de rua que possa diminuir a velocidade do veículo. Essa parceria com a prefeitura, para nós, é mais importante do que a preocupação efetiva com o tempo do encarceramento. Ou seja, nós temos que ter uma infraestrutura social adequada para que a Polícia Militar possa fazer melhor o trabalho dela e que a gente elimine esses pontos onde o cidadão possa ser abordado ou possa ser vitimado num crime qualquer. Bom dia, meu nome é Raquel, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social. Com base na pergunta do colega, eu vou fazer um comentário. O senhor conhece algum trabalho sobre justiça restaurativa? Você falou alguma coisa de infraestrutura social. Mas a minha pergunta não é essa, só para você fazer um comentário. A minha pergunta... Deixa eu sentar para poder ler, dá licença. Dá para filmar? É mais relacionada aqui. Quando você mostrou aqueles mapas de análise espacial,
eu fiquei bem interessada porque você demonstra algumas coisas assim relacionadas até com feira livre. Tudo é importante, todo tipo de informação é importante, né? E aí você falou até de alguma coisa de plantação de cana-de-açúcar, alguma coisa, e eu lembrei de um programa que existe lá na Secretaria, que é chamado PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E a gente tem muito casos de criança trabalhando. Então, em algumas situações em que há abordagem social, a gente precisa da segurança pública atuando junto, porque, às vezes, o assistente social não dá conta da qualidade do problema, né? Então, eu queria saber de você se você conhece alguma um programa, alguma atividade em que a polícia, a PM ou a segurança pública, de uma forma geral, esteja em contato com outras secretarias, no caso essa da assistência social, para promover troca de informações e aumentar essa inteligência que você demonstrou para a gente. Coronel, com licença um pouquinho, a Rovena quer fazer a pergunta dela, quer complementar a dela. Nessa linha do que a Raquel colocou, e um pouco na nossa função, né, de instituição de articulação, pela sua apresentação, me parece que a inteligência toda vem da manifestação que a população possa fazer através do 190. Então, todo registro é feito, né, em cima de uma informação que é passada pelo cidadão de alguma forma, seja através dos boletins, seja através do 190. E toda a métrica, aí sim, de gestão, de montagem do sistema que vocês trabalham, isso georreferenciado, para que vocês possam ter essas matrizes organizacionais e operacionais. Então, a minha pergunta nessa linha de que como é que pode se trabalhar informações que hoje já estão produzidas e que ajudariam a um planejamento mais de longo prazo e não tão de curtíssimo prazo, porque vocês têm que se mobilizar muito rapidamente em função da informação que é passada online, né, para vocês, de que órgãos já têm esse tipo de informação que poderiam contribuir. Se vocês têm uma política de ir até os órgãos, ou se essa política poderia ser estabelecida nessa articulação para que a gente pudesse contribuir para que o sistema pudesse ser mais de longo prazo, né, olhar para trás, do que dessa questão mais do dia a dia, conforme me pareceu que muito dessas riqueza da operação se dá numa informação muito cotidiana. Um ponto importante é a gente lembrar que o Estado é feito de pessoas. Pessoas estão sentadas aqui nessa sala, né? No passado, nós tivemos muitas iniciativas importantes de integração das unidades de governo em objetivos específicos. Na área de tecnologia, por exemplo, o Roberto Aguni foi um grande articulador das secretarias de Estado, organizando os grupos de tecnologia de informação, que hoje permeiam todas as secretarias de Estado. Semanalmente nos reunimos no Palácio do Governo para discutir estratégias de tecnologia. Dentre dessas estratégias, criamos dezenas de projetos maravilhosos que estão no Estado até hoje aí. Acho que essa articulação política é um ponto importantíssimo. Essa articulação política não vem da Polícia Militar, não vem da Secretaria de Desenvolvimento Social, não vem a organização política, ela tem que ser maior. Hoje nós talvez não tenhamos mais os mesmos modelos de gestão que nós tínhamos no passado, que permitiam essa troca mais rápida de conhecimento. E não é só permitir a troca, também é fazer com que esses projetos se tornem projetos governamentais. Eu lembro que no passado nós tivemos uma grande parceria com a Emplasa e fizemos um projeto com o Instituto de Geografia, como que era o nome, Aguni? IGC, né? Fizemos um grande trabalho, foi publicado inclusive um decreto estabelecendo o grupo de gestão de geoprocessamento do Estado de São Paulo, da qual participei por várias oportunidades desse grupo, e o objetivo era discutir exatamente isso aqui. Naquela época nós estávamos nascendo com esse projeto. A Emplasa estava nascendo com o projeto de geoprocessamento dela. O IGC ainda estava engatinhando um pouquinho, mas ela tinha uma base cartográfica muito forte. Naquele momento, por algum motivo, nós falhamos. Nós, pessoas, falhamos, né? Não é o Estado. Nós, pessoas, falhamos e deixamos de nos conversar. Talvez se naquele momento nós tivéssemos continuado
com esse envolvimento que tivemos no primeiro momento, hoje nós estaremos muito mais bem integrados no sistema. Naquela época, nós fizemos uma recomendação de criar um banco central de geoprocessamento do Estado de São Paulo com serviços, web services, que estabeleceriam o nível de gradação da informação sigilosa, particular ou pública, onde esse web service, cada um dos nossos órgãos, alimentaria esse banco de dados integrado de geoprocessamento do Estado. Desculpa, o Abelardo, do Meio Ambiente, foi um grande participante desse evento naquela época. E nós falhamos em algum momento, nós pessoas falhamos. Talvez nós tenhamos que levantar de novo essa bandeira aí, enquanto pessoas voltar a discutir o banco integrado de cartografia e geoprocessamento. Fizemos até uma aquisição, um decreto importante. Toda a base cartográfica que nós comprarmos deveria ser pública para todo órgão, ou seja, quem comprar uma base cartográfica deveria comprá-la para todo o Estado. As nossas bases compradas pela Polícia Militar, elas já vão no edital de licitação, que elas serão fornecidas para todos os órgãos públicos do Estado de São Paulo. E tivemos casos ruins, né? Secretaria de Agricultura que fez a compra lá de um imageamento maravilhoso de satélite, não libera para ninguém, certo? Mas eu tenho meu policiamento ambiental que precisa daquelas imagens para poder acompanhar o desmatamento florestal. É isso daí, o Estado é feito de pessoas, né? Nós temos que lembrar que nós somos o Estado. O Estado ele não subsiste sem nós, né? Eu acho que é importante. No aspecto da defesa social, nós tivemos um projeto no passado importante chamado Operação de Saturação por Tropas Especiais. O que consiste esse projeto Operação por Saturação? Num primeiro momento, a Polícia Militar identifica numa determinada área de favela ou de degradação social quais são os criminosos, que tipo de crime acontece naquela região, o quanto aquela favela incita o crime na periferia da favela, ou naquela região onde aquela favela está contextualizada. Criávamos, então, uma mega operação, onde os helicópteros faziam primeira abordagem, o grupo de ações táticas desembarcavam por rapel da aeronave dentro da favela. A favela, simultaneamente, era cercada para evitar que os criminosos procurados pela justiça fugissem. O nosso grupo de ação tática especial entrava na favela com equipamentos de proteção individual para evitar um tiro frontal de fuzil, iam e prendiam especificamente os traficantes procurados pela justiça e encarceravam esses traficantes. Num segundo momento, depois que os traficantes e os criminosos procurados pela justiça eram retirados daquele ambiente, nós entrávamos com uma tropa de menor potencial ofensivo, com os cães e os cavalos, para fazer a segunda varredura, entrando barraco por barraco da favela, com qual objetivo? Retirar as pessoas que eram escravas dos traficantes. Não adianta só a gente prender o traficante. E é aquela dona de casa de 70 anos de idade que mora com o neto dela no barraco da favela e o que o traficante falava, vou, a senhora guarda minha droga no seu barraco, eu vou te matar. E cansamos de prender velhinha por tráfico de entorpecente porque no barraco dela tinha, mas a droga não era dela. A droga era do traficante covarde que forçava essa pessoa a guardar a droga na casa dela ou guardar o armamento na casa dela. Esse segundo momento era usado para libertar essa população do domínio do traficante. Num terceiro momento, nós começávamos um trabalho chamado Aciso. As primeiras operações nós pegávamos os médicos da PM, os dentistas da Polícia Militar, colocávamos em barracas de campanha e ficávamos por 3 meses fazendo atendimento a essa população que não tinha presença do Estado dentro. Nesses 3 meses entrava, aí sim, a área de atendimento social. Fizemos isso em Paraisópolis, fizemos isso na Vila Jardim Elisa Maria, eu acho que todas as favelas nós fizemos isso em São Paulo. Entrava a segunda, construímos as escolas em todas as favelas, construímos postos de saúde em todas as favelas, levamos o Estado para dentro da favela. Esse é o ponto importante. Não adianta simplesmente entrar na favela e prender traficante, porque o traficante nós formamos novos traficantes. O traficante preso não deixou de traficar. Ele pegou aquele adolescente dentro da favela e está usando ele para traficar. Se nós não levamos o Estado para dentro da favela, não significou nada aquela ação policial. Só matamos o bandido ou prendemos o bandido, e daí? O que isso melhorou para a vida da pessoa? Mas nós passamos por muitas dificuldades, porque conseguir um mandado de busca e apreensão coletivo para entrar em todas as barracos de uma favela, qual juiz que tem coragem de emitir um mandado de prisão coletivo desse porte? Se nós não convencemos o Poder Judiciário a nos apoiar nesse tipo de ação, como é que nós tiramos a escravidão
daquela pessoa que é escravizada pelo traficante. Esse trabalho de organização de todos os órgãos da segurança pública e do atendimento social é importante. Fizemos isso muito no passado. Todas as favelas de São Paulo tiveram essa presença da Operação Hoste. Agora acho que estamos tendo Hoste em Guarujá, se eu não me engano. Qual que é o nome da favela lá do Guarujá? Não me lembro o nome. Uma grande favela que tem nos morros lá do Guarujá, que hoje nós estamos fazendo a Operação Hoste lá dentro. Mas não adianta nada entrar com o poder bélico se por trás o Estado não entra com o seu poder. E aqui nós somos o Estado. Nós, pessoas aqui, cada um de nós somos o Estado. O que a Emplasa pode fazer lá na região do Guarujá, certo, para levar cidadania para a pessoa que está lá dentro? O que o Poupa Tempo pode fazer lá dentro? Né? O que a assistência social pode fazer lá dentro? Nós somos parte do processo. Né? Por isso que é importante a gente discutir integração entre os órgãos de Estado, né? E elevar um pouquinho a discussão. A iniciativa não pode ser da Polícia Militar. Foi muito boa a iniciativa ter sido da Polícia Militar, mas nós temos que elevar um pouquinho o nível. Não pode ser mais iniciativa, tem que ser uma iniciativa de pessoas do governo que estejam realmente transformando isso num programa governamental. O Ulisses ele é muito especializado nesse assunto aí, tenho certeza. Aliás, faz parte da apresentação dele. Ele tem lá 3 slides que eu pirateei dele lá, que fala exatamente sobre isso aí. Aqui é o Hudson, da Secretaria de Administração Penitenciária. Gostaria de uma curiosidade nossa, que a gente já trabalha com Fotocrim, e agora estamos trabalhando com os monitoramentos dos sentenciados de trabalho externos e saída. E a curiosidade nossa é saber se vai estar integrado diretamente nesse sistema online, que hoje ele já sai com a tornozeleira, a gente tem um sistema que a gente vai pontuando. Eu queria saber se está chegando isso para vocês ou não, se estão trabalhando nessa base de dados ou não. Já temos uma grande oportunidade aqui na sala, né? Nós, pessoas do governo, podemos fazer mais um pedacinho do Copom Online, colocando os presos monitorados e liberando o Copom Online para a Secretaria de Administração Penitenciária, para que a gente possa se coordenar. Né? De repente, um crime que acontece num determinado local ou até a violação de uma determinada tornozeleira eletrônica possa disparar um alarme no nosso sistema e a viatura mais próxima do local poder ser acionada. Eu acho que, enquanto pessoas, podemos conversar depois aí um pouquinho de como fazer mais essa integração na nossa parceria com a SAP. Oi, Deck. Oi, meu nome é Sérgio, eu sou do GAT. A gente sempre fica muito impressionado com a quantidade, a imprevisibilidade e a diversidade de informações que vocês têm que gerenciar, né? Inclusive, acho que a falta de oportunidade de articulação de governo também vem do fato de que a cultura de trabalhar os dados e transformar informações em conhecimento é uma coisa ainda bastante incipiente no governo. Então, o que eu gostaria, talvez, é que você compartilhasse conosco um pouco, eu tenho curiosidade de resgatar como é que foi a experiência da Polícia Militar de estruturação dessa capacidade de trabalhar com os dados, transformar as informações em dados, reestruturar esses dados, recuperar essas informações e colocar à disposição para um conhecimento organizacional. Ou seja, como é que foi a experiência de constituição desse acervo e dessa capacidade de inteligência, que você pudesse, talvez, rapidamente aqui repartir conosco como é que o desafio como foi enfrentado pela polícia nesses últimos anos. Primeiro, eu acho que é uma revolução de educação. Hoje nós temos uma Fundap que ela é muito pouco aproveitada enquanto universidade pública. Nós temos que expandir mais isso daí. Hoje a Polícia Militar coloca em sala de aula 100 mil policiais militares, no mínimo 40 horas anuais em sala de aula. A nossa estrutura de treinar é muito grande. Não adianta fazer e ter iniciativas ou ter núcleos de excelência se isso não chega lá no policial militar, lá na ponta da linha. A educação teve uma excelente iniciativa na Rede do Saber, que também é muito pouco aproveitada pelos órgãos públicos. A Rede do Saber é ociosa em matéria de infraestrutura de tecnologia. Nós podemos usar melhor, ou pela Fundap, ou pelos nossos órgãos como Emplasa, podemos usar melhor essa estrutura da Rede do Saber para treinar, educar, aprender, ensinar. Se nós não fizermos isso, o resto já falhou tudo. Então, o primeiro ponto que eu poderia destacar da Polícia Militar é o sistema de ensino da Polícia Militar. Nós formamos 5 mil policiais militares graduados por ano.
formamos pelo menos 80 doutores por ano, formamos 300 mestres por ano. E não formamos na cidade de São Paulo, formamos para o estado de São Paulo. E recebemos a cada curso desse representantes das polícias do Brasil, ajudamos a formar o Brasil. Começa pela educação e pela escola. Se nós não temos uma escola do Estado preocupada em levar cultura para o nosso funcionário público, nós não quebramos esse ciclo. Segundo ponto, a Polícia Militar tem um privilégio no Estado. Nós temos uma revisão dos quadros policiais de uma forma muito grande. O policial ele trabalha 30 anos na polícia e vai ficar 30 anos num plano de carreira próprio e se aposenta depois de 30 anos. E se renova. A cada grupo de pessoas que se renova, nós temos policiais mais bem preparados. Nós temos meninos que entram nas escolas com outra formação. Hoje, a nossa escola de soldado pode-se reclamar de todo tipo, mas a nossa escola de formar, quantos por cento da escola de soldado hoje já entra com uma segunda faculdade, Ulisses? 70% do nosso aluno soldado já entra na escola de soldado, que é o nosso posto mais baixo, com outra faculdade feita. Ele já vai entrar na polícia fazendo o seu segundo curso superior, que é o próprio curso da polícia. 70%, gente. Isso é a repercussão que a polícia leva para a sociedade. O quanto disso os outros órgãos públicos estaduais têm esse privilégio de receber na sua primeira formação uma tropa dessa qualidade. Só que isso se renova. A cada ano, 5 mil policiais se renovam. A cada ano entram 5 mil novos policiais com as suas faculdades feitas, com suas competências mais bem preparadas. Educação é o primeiro ponto. Segundo, núcleos de excelência. Quando se fala de informatizar, é muito difícil informatizar 100 mil PMs. Mas nós podemos criar núcleos de excelência. Nós temos núcleos de excelência muito conhecidos. A Emplasa é um núcleo de excelência muito conhecido, mas o quanto a Emplasa consegue levar e capilarizar a sua excelência. Nós temos o IPT, que é um núcleo de excelência maravilhoso, mas quanto o IPT contribui para levar a sua competência para todos os quantos milhões de funcionários públicos nós temos, Agoni? 694 mil funcionários públicos. Como é que o IPT leva a sua competência? Como é que a Emplasa leva? Como é que o IGC leva a sua competência? Nós temos que levar as nossas competências dos nossos núcleos de especializados, nós temos que levar isso daí lá para a ponta da linha. Nós não levamos. Nós não temos formação para isso aí. A PM leva. Então, quando nós criamos a primeira central de inteligência policial, lá em 1999, por aí, 2000, nós criamos o primeiro núcleo de inteligência policial, nós começamos a formar perto de 1.000 policiais por ano nas técnicas de análise criminal, que é isso que eu coloquei. Se chamar qualquer comandante da Polícia Militar hoje, ele vai falar o mesmo discurso que eu falei. Porque nos últimos 10, 12 anos ele foi formado para entender análise criminal. Mas se não tivéssemos montado um núcleo de inteligência policial, criado uma excelência de entendimento naquele momento, esse núcleo não teria como ter treinado o resto. E se eu não tenho um sistema de formação, não adianta criar o núcleo. Se eu tenho um núcleo e não tenho um sistema de formação, eu também não levo isso para a ponta. Hoje nós estamos instalando tablets em viatura. Se eu instalasse tablet em viatura, computador de bordo há 5 anos atrás, eu não usaria para nada. Porque o policial não saberia para que serviria aquele tablet. Hoje eu instalo um tablet e 5 minutos depois o policial está consultando o veículo, consultando pessoas, vendo o indicador criminal da rua que ele está andando. O tablet apita lá qual que é a rua que tem mais tipo de crime para ele poder saber. A inteligência policial que nós temos em todos os sistemas aqui são transferidos para o tablet em tempo real. Mas eu tenho que colocar 11 mil tablets. Não adianta botar 500 tablets, 100 tablets. Criou o núcleo de excelência, aprendemos. Ficamos 1 ano e meio desenvolvendo a tecnologia do tablet. Esse ano compramos 11 mil tablets e estamos instalando nas viaturas, em toda a frota, 11 mil tablets. É o grau de evolução. Primeiro, educação. Segundo, criar núcleos de excelência. E terceiro ponto, esse núcleo de excelência tem que usar a área de formação para levar a sua excelência, o seu conhecimento, a sua competência para o nosso funcionário público lá no menor nível que nós tivermos. Em razão do horário, nós vamos à última pergunta ao Coronel Deac. Meu nome é Priscila, sou da DAE. Eu queria fazer uma pergunta sobre os moradores de rua e tal, que usam entorpecentes, enfim. Qual a posição da polícia sobre essas pessoas? Como que é a abordagem, se vocês veem eles como
pessoas doentes, que realmente são, né, dependentes químicos, ou se veem como delinquentes. E como vocês fazem para controlar, exatamente isso, controlar essas pessoas, como é a abordagem e tal, e se tem algum projeto já caminhando para tirar essas pessoas da rua e, entre aspas, curar elas, né? Que, enfim, a cada dia é mais gente morando na rua e usando drogas. É isso. A Polícia Militar, já falei um pouquinho antes, é uma instituição legalista. O que importa para nós é o cumprimento à lei. Se a lei é boa, a lei é ruim, a lei pode ser melhorada ou não, cabe a nós, cidadão, votarmos nos nossos representantes que comunguem dos mesmos ideais nossos. Se nós não votamos direito, nós não vamos ter leis que comunguem com aquilo que a gente quer. Hoje, posse de entorpecente é uma questão de saúde pública. A legislação é clara. Entorpecente não é um problema de polícia, é um problema de saúde pública. Não adianta falar da Cracolândia, não adianta discutir Cracolândia se nós não criamos estrutura de saúde pública para atender essa população. Envolve assistência social. O quanto a assistência social está envolvida para convencer essa pessoa que, de alguma forma, acabou entrando no mundo da droga, a sair da droga. Nós, obviamente, por força da nossa profissão, nós convivemos com grupos de tratamento de usuário de droga. Se é difícil para a mãe, que é a principal referência da família, convencer o filho a sair da droga ou a convencer o filho que ele tem um problema e precisa ser ajudado, imagina o assistente social, a polícia fardada. É um problema complicado esse negócio da droga. Afeta nossas vidas, mas a legislação é clara, é um problema de saúde pública. Na cidade de São Paulo, foi feito ano passado, ano retrasado, um trabalho muito interessante, onde foi feito um trabalho junto com a Polícia Militar, junto com os hospitais, foram contratados 200 leitos de desintoxicação. Foi feito um acordo com o Ministério Público Estadual para fazer o que nós chamamos de detenção administrativa, onde o assistente social ia junto com a polícia nessas áreas onde havia o uso desordenado de entorpecente, convencia lá com o uso dos psicólogos da área de assistência social do município, o policial do lado apoiando a essa pessoa ser internada, e a prefeitura mantinha essa pessoa internada por 90 dias dentro dos leitos. Se eu não me engano, foram 200 leitos contratados. Dos 200 leitos, eu acho que nós nunca conseguimos colocar mais do que 6 pessoas nos 200 leitos. E nenhuma dessas pessoas ficava mais do que um dia no leito. O cara ia lá, tomava o banho, se barbeava, fazia lá sua sopinha e usava o leito como um albergue. No dia seguinte, ele estava se drogando de novo. É uma questão de saúde pública. Como é que nós vamos enfrentar isso? Não, agora eu não respondo como polícia, respondo como cidadão. Como é que nós vamos resolver isso como cidadão? O que nós queremos de lei para isso? O que nós fazemos com os nossos deputados, ou o que nós solicitamos aos nossos deputados para isso? Esse fim de semana, os últimos 2 fins de semana, nós ouvimos no Fantástico um grande programa sobre essa obrigatoriedade ou não da internação obrigatória, se a internação obrigatória funciona ou não funciona. Né? Temos lá uma mãe de um menino drogado lá que fez o seu testemunho sobre o problema, querendo a ajuda do Estado, pedindo: Estado, me ajuda, eu preciso internar meu filho e não tenho dinheiro para internar meu filho. E o que nós fazemos enquanto isso? Qual que é a lei que obriga esse tipo de hospitalização? E se a pessoa não quiser ser hospitalizada, o que eu faço? Agora, nós somos uma instituição legalista. A partir do momento que a pessoa, drogada ou não, roubar, a partir do momento que a pessoa, drogada ou não, depredar o patrimônio, quebrar o seu carro, aí tornou-se um crime. Aí é um problema não mais de saúde pública pelo uso do entorpecente, já é um problema criminal. E aí nossa obrigação é conter, prender e encaminhar para o sistema prisional as pessoas que cometem crimes. Né? É um assunto bastante complicado, né? Com certeza não vai ser resolvido nessa década, mas não é com poder bélico ou com a força da polícia que nós vamos forçar. Já tentamos isso no passado, não deu certo. É uma questão de convencimento, é muito mais um trabalho de defesa social do que um trabalho bélico. Muito obrigada, coronel. Faremos agora uma pausa por 15 minutos e retornaremos a seguir para o prosseguimento dos nossos trabalhos.